Glória a Deus. Não, está desanimado esse glória a Deus, irmão. Um culto tão cheio da graça de Deus, um glória a Deus desse, não, irmão. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus mesmo, porque o Senhor, Ele nos fez concluir uma semana e também tem feito nós iniciarmos uma outra. Nós estamos iniciando uma semana cheio do Espírito Santo de Deus, tendo a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, e será mais uma semana, irmãos, de provisão de Deus, de comunhão com o Espírito Santo, e temos convicções de que Deus vai nos usar como seu instrumento para todos aqueles que seguirem e se aproximarem de nós, eles venham receber dessa graça que nós temos, eles venham receber dessa luz que nós temos essa convicção. Quero aqui ser grato a Deus, em primeiro lugar, por mais uma vez conceder a mim esse privilégio de poder falar sobre a sua palavra, de poder compartilhar juntamente com a sua igreja o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, aquilo que alimenta a nossa alma, que nutre a nossa alma, né? É o alimento que não pode faltar para nós, é a palavra de Deus, irmãos. Então eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade que me é dada. Agradeço também ao meu pastor, nosso pastor Jeová de Aquino, que mais uma vez confiou esse púlpito a nós, para que pudéssemos estar aqui servindo a igreja, servindo os irmãos com toda a alegria que há no meu coração. Nós vamos aqui ter compromisso com aquilo que Deus nos entregou para que compartilhasse com a sua igreja. Quero aqui pedir aos irmãos que abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Já tem alguns dias que eu estou lendo esse texto. E esse texto é um texto muito profundo, irmãos. É um texto que traz lições fundamentais para a nossa vida cristã. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura do verso 1. Vou fazer só do verso 12, mas eu vou falar sobre todo o capítulo de número 20, porque é importante para a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Vou ler só apenas um verso aqui, para ficar mais rápido. Todos encontraram o segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, irmãos, e acompanhe esse texto. Se você tiver uma caneta, vai marcando aí, que esse texto ele é muito rico. Ele tem muitas informações que são importantes para os dias atuais, para esses dias que nós estamos vivendo. Amém? Diz assim o texto da inerrante palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, o verso de número 12. Diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma oração agora. Eu peço uma vez mais que os irmãos se coloquem de pé e deem as mãos um para os outros. Coloque a sua Bíblia no seu assento, por favor, mantendo ela aberta. Feche os corredores aí, estendendo a mão uns para os outros. Por favor. Nós vamos orar e já vamos falar sobre aquilo que o Senhor falou conosco. Amém? O Senhor ministrou fortemente ao meu coração nesse texto bíblico. E eu tenho certeza que, se você está aqui nessa noite, essa palavra está endereçada aos nossos corações. Você vai receber de Deus aqui, porque você já entregou para Deus hoje. Você já entregou gratidão, você já entregou oferta, você já entregou adoração, não é? Agora você vai receber de Deus aí. Ele vai de encontro à tua necessidade. Amém? Você está dado as mãos para o seu irmão, com muita alegria no teu coração, não é? Porque você está na casa de oração. E nós estamos numa casa de oração, e nós estamos no ano da oração, e nós vamos manter uma vida de oração. Amém? Hoje nós ouvimos aqui de falar de busca, de clamar, não é? De buscar a Deus, ouvimos muito isso aqui, Deus já tem falado durante todo este culto.
O Espírito Santo de Deus já começou a falar desde quando iniciou o culto aqui, a palavra inicial, os louvores, a palavra final aqui, e o Senhor vai continuar falando. Amém? Então, eu não sei qual é a batalha que você está travando. Nós vamos falar aqui de um texto que vai falar de uma guerra, de uma batalha, de um povo que se levantou contra um servo de Deus, se uniram contra um servo de Deus. E eu não sei o que se levantou contra você, contra a tua casa, contra a tua família. Eu não tenho conhecimento, mas o Deus que eu sirvo, Ele tem conhecimento da tua causa, da tua peleja, daquilo que vem para afrontar você. E o texto que nós vamos ler vai de encontro a essa necessidade que você tem. E nessa noite você vai sair daqui conhecedor daquilo que Deus quer que você reaja diante da dificuldade que você está enfrentando. Amém, irmãos? Então, diante dessa batalha, eu quero dizer uma coisa para você, que essa peleja que você está travando não é sua, mas ela é de Deus, porque nesse texto aqui vai falar isso. Deus vai trazer uma resposta para o servo dele através de uma oração que foi feita, e ele vai dizer para ele, olha, essa peleja que você vai travar com ela agora, ela não é sua, ela não pertence a você, você não vai ter que pelejar ela, fique em paz, porque você não vai ter que pelejar ela. É Deus que peleja por você, é Deus que peleja por mim e é Deus que peleja por nós. Você que está em casa, entenda, receba esta palavra, porque Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para mim, Deus tem vitória para todos nós. Deus eterno, Deus soberano. Nós acabamos de ler a Tua palavra nessa noite. A Tua palavra é autoridade, a Tua palavra tem poder. E nós estamos diante dessa verdade, que é a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu quero Te pedir nessa noite tão maravilhosa, tão cheia da Tua graça. Ó Senhor, nós percebemos aqui de forma clara e nítida o mover do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Senhor, nessa noite. Mas, Senhor, nós vamos falar de um texto que fala de um conflito, que fala de uma guerra, que fala de uma guerra espiritual que estava acontecendo. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, eu não sei o que está passando a cada uma dessas pessoas que entraram nessa casa de oração nessa noite, mas o Senhor conhece a aflição de cada um dos Teus filhos, e foi por isso que o Senhor os conduziu a este lugar nessa noite, para dar a eles vitória, para trazer ao coração deles confiança, porque o Senhor está com ele, é o Senhor que peleja a batalha de cada um de nós, e nós precisamos se pacificar em Ti, nós precisamos, Senhor, descansar no Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós, e nós temos a convicção e a certeza de que hoje nós vamos sair daqui prontos para vencer as dificuldades que estão adiante de nós e vamos testemunhar para engrandecimento, para glorificação do nome daquele que vive e reina para sempre, o Senhor da nossa vida. Nós estamos aqui para dizer que sem Ti nada podemos fazer, e em Ti nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor nessa hora, que o Senhor venha dissipar, das regiões celestiais, principados e potestades, entidades malignas que vêm para tentar desestabilizar, que vêm para causar divisão, contenda e murmuração. Nós queremos pedir ao Senhor que toda influência negativa, maligna e diabólica bata em retirada no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Dissipe deste lugar toda confusão na mente, toda perturbação na alma. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, que se houver algum corpo enfermo aqui neste lugar, receba a cura de Deus agora, receba a cura de Deus agora. Aqueles que estão acamados, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que foram desenganados pela medicina, eu quero aqui em nome de Jesus dar uma ordem: receba a vida de Deus, receba a cura de Deus. Você que está na tua casa enfermo, receba o milagre agora, em nome de Jesus. E se você pode, aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar o seu assento, fique tranquilo, fique tranquila. Aqui você tem liberdade de culto, viu, irmãos? Aqui você tem liberdade de culto, aqui você pode glorificar a Deus. Aqui não é proibido dar glória a Deus, mas o glória a Deus aqui ele precisa ser voluntário. O glória a Deus é voluntário, você de forma voluntária glorifica a Deus, porque você entende que Deus ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre.
E aí que as suas misericórdias se renovam a cada amanhecer. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Isso é motivo para glorificar a Deus. Isso é motivo para nós exaltarmos a Deus. Estamos vivendo uma época que a Covid está retornando aí, não é? Os índices estão aumentando da Covid novamente. A dengue se alastrou por aí. Mas nós estamos aqui de pé. Nós estamos aqui de pé porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque o Senhor tem zelado da nossa vida. Vamos para o texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, segundo livro das Crônicas, capítulo número 20. Do verso 1 em diante nós vamos ler. A epígrafe do texto, ou seja, o texto que está aqui em destaque do início desse texto, vai dizer que Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Quem concede a vitória para Josafá diante dos inimigos? Quem é, irmãos? Então, olha só. Deus concede vitória para o seu servo Josafá diante dos inimigos que surgiram diante dele. É Deus que concede vitória para nós. Jesus concedeu a vitória para nós, e é por isso que nós não somos apenas vencedores, nós somos mais, estamos acima dos vencedores. Então aqui no primeiro versículo vai dizer o seguinte, verso 1, vai dizer que, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Um exército, um grupo grande de pessoas, o texto vai dizer que uma multidão de pessoas decide se levantar e ir contra o reinado de Josafá. E o livro das Crônicas vai relatar que Josafá era um rei que levava o povo a buscar a Deus, a adorar a Deus. Ele buscava ao Senhor, ele tinha o hábito, o costume, diante de alguma situação, de ir consultar a Deus. Era um hábito, um costume dele. Mas o texto vai dizer aqui, no verso 2, que nós vamos ler agora, e diz assim: então vieram alguns que deram um aviso a Josafá, dizendo, chegou uma notícia para Josafá, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, de Azazon Tamar, que é em Gede. Olha só a notícia que chega. Josafá, chega diante de você, está vindo uma multidão para pelejar contra você. Essa notícia ruim que chegou para Josafá, o texto do verso 3, vai dizer que Josafá, ele teme essa notícia. A primeira reação de Josafá, diante da notícia ruim que chegou para ele, foi o quê? O temor, medo. Ele teve medo da multidão que está vindo contra ele. Por que será que ele temeu? Porque ele conhecia aqueles povos que vinham contra ele. Ele sabia que aquele pessoal era bom de batalha, era bom de peleja, e que o número daquele exército, daquela multidão que vinha contra ele, era superior aos que ele tinha a favor dele. O texto vai dizer que primeiro ele teme. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós temos um inimigo declarado. Nós temos um inimigo que ele é declarado nosso inimigo. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, o apóstolo Pedro, ele vai falar que o diabo, o nosso adversário, ele é um adversário, a Bíblia deixa claro que ele é o nosso adversário. Ele brama quem? Como um leão. Ele está à procura de quem ele pode tragar. Mas nós que somos o povo de Deus, que temos a nossa vida e confessamos a Jesus como Salvador na nossa vida, ele não pode se aproximar tanto. Por quê? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. O diabo, ele está ao nosso derredor. Por que ele está ao derredor? Porque ao redor estão os anjos. Você não está sozinho na batalha, compreende? Você não está só nessa peleja. Esse conflito que você passa pessoal, emocional, psicológico, familiar, de repente profissional, ministerial, você às vezes está passando algum tipo de conflito, algum tipo de guerra. Eu quero te dizer que você não está só nessa peleja. Você precisa se pacificar na pessoa de Jesus. Você precisa buscar a face de Deus. A primeira reação à notícia ruim que chegou para ele foi temer. Eu não sei qual é o tipo de reação, como você tem reagido à notícia ruim quando ela chega diante de você. Eu não sei qual é a tua primeira reação diante de uma batalha, diante de uma guerra, diante de um conflito espiritual. Eu não sei qual é a tua primeira decisão, qual é a tua primeira atitude. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Josafá teve uma primeira reação ruim,
Porque o servo de Deus, ele não tem o que temer. Porque nós cantamos aqui, né? Temer por quê? Por que nós vamos temer? Porque quem é que está com nós? Não é Deus? A gente canta isso, não é? Mas na hora que o gigante se achega diante de nós, o que acontece? Tememos. Não foi assim com os discípulos? No meio do barco, no meio daquela temporal que surgiu, eles estavam andando com Jesus, vendo Jesus operar milagres e maravilhas, mas diante daquela tempestade, o que aconteceu com eles? Temeram, ficaram com medo. A palavra de Deus vai nos dizer e nos afirmar que o Senhor não nos deu um espírito de temor, Ele não nos deu um espírito de medo, muito menos de covardia. Ele nos deu um espírito de poder. Irmãos, o servo de Deus não tem o que temer de maneira alguma, irmãos. As notícias podem ser ruins, o cenário pode parecer que não é bom, que não é legal, que não é favorável, mas é apenas o cenário, porque no espiritual existe Deus trabalhando a teu favor. É por isso que nós precisamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que diz que nós não vivemos de aparência, daquilo que nós vemos. Não, irmãos, nós vivemos do sobrenatural de Deus, nós vivemos pela fé na pessoa do Filho de Deus. E quando nós vivemos e andamos na fé do Filho de Deus, a incerteza não acha lugar no nosso coração. A dúvida não consegue encontrar espaço dentro da nossa vida. Por quê? Porque ela já está ocupada pelo Filho de Deus. E quando o Filho de Deus está habitando dentro de nós, não existem incertezas. Só existe certeza de vitória. Hoje eu estou travando uma grande batalha, mas eu tenho certeza que eu já saí vitorioso dessa batalha. A primeira reação de Josafá foi temer, mas o texto vai continuar dizendo aqui no verso 3, dizer o quê? Que após ele temer, ele se coloca a buscar o Senhor. O profeta Chorão, o profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso de número 13, ele vai dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Josafá, primeiro, ele teme a circunstância adversa que surge diante dele. Depois ele reage. Ele reage tomando a decisão correta de buscar a Deus. O profeta Jeremias diz que a gente tem que buscar. E a gente encontra quando a gente busca de coração. E buscar de coração quer dizer que você está buscando de verdade. Você está buscando a Deus sem máscara. Você está buscando a Deus contando a verdade para Ele, dizendo tudo o que está acontecendo com você. Você decidiu buscar ao Senhor. E a gente acha Ele quando você busca em verdade. O ano passado nós tínhamos o tema adoração. E o texto base dizia que Jesus ele fala o seguinte, que ele e o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Os adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai está à procura daqueles que o buscam dessa forma. De verdade, irmão. Sem aparência. Se colocar diante da presença de Deus e dizer para Ele como é que está o teu estado atual. Como é que está a tua situação atual? Sem mascarar nada, sem esconder nada. Sabe por quê? Porque de Deus nós não conseguimos se esconder. De Deus nós não conseguimos ocultar as nossas fragilidades. Diante de Deus nós não conseguimos ocultar as nossas batalhas. Nós não conseguimos ocultar elas. Nós precisamos fazer com que Deus participe delas conosco. E como que nós fazemos isso, irmãos? Fazendo como Josafá colocou. Passando a se relacionar com Deus através da busca, através do nosso tema oração, através do clamor ao Senhor, seguindo o exemplo de Jeremias 33:3, que ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. Olha só, quando você clama, quando você busca a Deus, Deus ele tem resposta para você. Mas se você deixar de clamar, mas se você deixar de buscar, vai haver resposta para você, irmãos? Não ouvi. Temos que buscar a Deus. Temos que clamar a Deus.
Mas buscar a Deus e clamar a Deus demanda o quê? Esforço nosso. Por quê? Porque você tem que ter o interesse de abrir mão de um celular que chama a nossa atenção e que ocupa o nosso tempo. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de uma série bacana e legal para dedicar um tempo de devocional e de busca diante de Deus. Isso requer esforço, isso requer comprometimento com a causa que nos leva a buscar. Às vezes nós estamos buscando uma cura, mas nós não nos comprometemos com Deus que cura da forma que precisamos para receber o milagre. Nós temos uma busca superficial, e a busca superficial nos leva a fracassar na busca, nos leva a nos cansar da busca. Mas o texto que nós lemos aqui diz que Josafá, ele se colocou a buscar o Senhor. E não satisfeito em apenas buscar ao Senhor, ele intitula, ele impõe um jejum coletivo. Ele olha, não, essa batalha ela é muito grande, essa guerra espiritual ela é muito grande. Eu não posso apenas buscar, eu tenho que me sacrificar o meu alimento do meu corpo físico, para me ganhar essa batalha que é espiritual. Eu preciso fortalecer não só a mim, mas eu preciso fortalecer o povo, porque essa guerra não vem somente contra mim, essa guerra vem também contra este povo, e esse povo precisa consagrar as suas vidas a Deus, para que Deus conceda a vitória a nós. Nós vamos observar que ele apregou o jejum para todo Judá. O verso de número 4 vai dizer que Judá se junta. No momento em que nós pedimos para dar as mãos aqui nessa noite, é dessa forma que o Senhor quer que nós, igreja, andamos, de mãos dadas, juntos, próximos. O Senhor quer que nós estejamos assim, guerreando um pelos outros, se interessando um pela batalha do outro, cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos nos se alegrar com aqueles que estão se regozijando, se alegrando, confraternizando. Mas também nós devemos chorar com aqueles que estão chorando, aqueles que estão de luto, aqueles que perderam batalhas, aqueles que estão afligidos, caídos no campo de batalha. Nós devemos estar com eles, chorando junto e levantando eles, porque essa missão o Senhor nos deu. E aí o texto vai dizer que o povo se ajunta, o povo se junta para pedir socorro para aquele que pode socorrer. Olha só que coisa tremenda. O povo entendeu que eles precisavam de uma ajuda que ali na terra, que aqui nesse mundo eles não iam conseguir. E aí eles foram pedir socorro para quem? Para Deus. O texto diz que eles foram buscar a face de Deus e o povo decidiu. E o texto vai dizer que isso foi tão espiritual, irmãos, contagiante. Olha só como é que nós, servos de Deus, temos essa autoridade de Deus de contagiar o que está à nossa volta. Foi tão contagiante que o texto vai continuar dizendo que as outras cidades também foram se juntando a Judá, e todos estavam vindo para quê? Para buscar a Deus. Olha aí, irmãos, nós temos essa responsabilidade de não ser influenciado por aquilo que o mundo tem a nos oferecer, mas nós precisamos influenciar o mundo para buscar a face de Deus, para se voltarem para Deus. Essa é uma obrigação nossa. O apóstolo Paulo, ele diz que se ele anuncia o evangelho, ele não tem de que se gloriar, pois a ele é imposta esta obrigação. E ai dele se ele não anunciar o evangelho, ai de nós se não levarmos essa graça para as pessoas, irmãos. É uma responsabilidade nossa de representante do reino de Deus aqui na terra, de embaixador de Cristo aqui na terra, é de nós levarmos a graça de Jesus, o amor de Deus para esse mundo que perece, para esse mundo que fracassa. Nós precisamos levar ao nosso Deus a essas pessoas. O texto diz que começa a se juntar todas aquelas cidades. Josafá começa a levantar um grande clamor diante de Deus. E no clamor que ele levanta diante de Deus, ele começa a lembrar a Deus dos feitos que ele havia feito no passado para aquele povo. Ele começa a narrar na sua oração e lembrar para Deus daquilo que Deus fez no passado, dando vitória para eles.
Às vezes, na situação que você está, irmãos, às vezes nós precisamos conversar com Deus e falar assim: Senhor, eu me lembro que lá 10 anos atrás eu estava passando uma batalha espiritual, de repente não dessa magnitude que eu estou vivendo hoje, mas o Senhor me deu vitória, o Senhor abriu as portas, eu passei ileso diante daquela situação difícil que surgiu diante de mim. Às vezes, no momento em que nós estamos buscando a Deus, é necessário a gente lembrar das coisas passadas, das vitórias passadas. E ele começou a narrar isso para Deus. Depois ele começa a reconhecer o senhorio de Deus, o poder de Deus. Ele começa a reconhecer a grandeza de Deus e fala: olha, tu deu vitória, tu fez grandes feitos por nós, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor abate o inimigo, que o Senhor nos dá vitória em meio à batalha. Nós reconhecemos, Senhor, a tua grandeza, que o teu poder, e que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Ele começa a reconhecer estas coisas. Nós precisamos reconhecer quem é Deus para nós. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Você precisa ter esse entendimento. O que é que Ele é para você e o que Ele significa para você. Você precisa ter esse entendimento, meu amado irmão, minha amada irmã. E aí, depois de Ele narrar essas coisas diante de Deus, e nós vamos ver que Deus trabalha no meio da comunhão. Nesse momento que as cidades, que o povo se une, estando no mesmo propósito de buscar e clamar a Deus. Olha a unidade aí, olha a koinonia aí, é o que Deus quer de nós, unidade, dar as mãos, estar junto, irmãos. Ter desejo e vontade de estar junto, irmãos, de sentir o que o outro sente, meus irmãos. O Senhor, Ele quer que nós andemos assim, em comunhão, uns com os outros. Assim como a igreja primitiva no início estava, o texto narra e diz que o povo da igreja primitiva queria a mesma coisa, buscavam a Deus com a mesma intensidade, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, irmãos. E Deus ia usando um ao outro para ajudar as necessidades que eles tinham, até chegar ao ponto que não tinha mais necessidade entre o povo. E aqui foi a mesma coisa, olha só a comunhão. Olha só a atitude diante da dificuldade, da aflição, da perseguição. Buscaram a Deus, jejuaram, consagraram, abriram mão do alimento. Depois ele começa a clamar e buscar lembrar os feitos de Deus do passado, e começa a engrandecer a Deus do presente. E aí o texto vai nos narrar, seguindo mais adiante. Ele reconheceu o estado no texto que nós lemos aqui nessa noite inicial. Ele diz: ah, Deus nosso, porventura o Senhor não nos julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Ele reconhece o estado pessoal dele. Ele diz: olha, Senhor, nós não temos força diante dessa grande multidão que vem contra nós. Nós não temos força. Ele reconheceu o estado de fraqueza que ele estava naquele momento, irmãos. Nós precisamos reconhecer para Deus o nosso estado. Como é que está o estado emocional nosso? Como é que está o nosso estado psicológico, irmãos? Como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Nós precisamos receber de Deus cura. Nós precisamos receber de Deus libertação dessas emoções que nos paralisam, nos estabilizam, nos paralisam. E aí o texto vai dizer que eles reconhecem isso. Ele diz que ele é fraco, que ele não tem força, que ele não pode contra a dificuldade que está diante dele, mas ele declara outra coisa importante. Ele vai dizer: olha, mas os meus olhos estão em ti. Os meus olhos estão em ti, Senhor. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos perder o foco de Jesus, irmão. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Eu sempre digo aqui, e gosto de narrar, quando Neemias estava reparando os muros, Sanbalat e Tobias tentaram distrair ele, tirar ele do foco daquela reparação dos muros, e ele vai responder para eles: não, eu estou envolvido numa grande obra, irmãos. Na hora que o inimigo da tua alma, o teu gigante, a tua batalha, dizer para você: olha, se distrai um pouquinho, não, deixa Jesus um pouco de lado aí, esquece esse negócio de fé, rapaz, vem para o lado de cá. Eu falo: não, eu estou envolvido numa grande obra, eu tenho uma grande missão, uma grande responsabilidade de representar o meu Deus aqui nessa terra. Eu não vou me distrair não, vai para lá a distração. Nós temos que reagir, irmãos, às coisas que vão surgindo diante de nós. O texto vai dizer, irmãos, que todo Judá, no verso 13 agora,
do capítulo 20 de 2 Crônicas. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Nós temos que ensinar a nossa família, irmãos, todos, criança, todo mundo, nós temos que ensinar a batalhar espiritualmente. Esses dias na minha casa eu estava falando com meus filhos, olha, se surgir algum espírito maligno, algum vulto, algum monstro, alguma coisa que vocês verem diante de vocês, repreendem no nome de Jesus. Não aceite, não tenha medo, repreenda, porque Ele nos deu autoridade, irmãos. Ele nos deu autoridade para repreender isso. E nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. E por viver esses últimos momentos da igreja na terra, nós estamos travando uma batalha espiritual acirrada, irmãos. Só quem é espiritual consegue discernir o tamanho da batalha que nós estamos travando. E nós não podemos, como salvos, como luz desse mundo, estar alheios a essas guerras. Nós precisamos estar batalhando essas batalhas com as armas que o Senhor nos deu. E essas armas não são carnais. Não. Nós não temos que batalhar contra o ser humano. E nós temos visto uma guerra entre pessoas. Deus, Ele não quer isso de nós. O texto da palavra de Deus vai nos dizer e nos afirmar que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Nós precisamos estar pelejando contra isso. Nós precisamos vencer o mal. E aqui o texto vai dizer que eles reuniram toda a família. Todos estavam diante do Senhor buscando a face de Deus. O verso de número 15 vai dizer o seguinte: que o Espírito do Senhor, no meio de toda a congregação, levanta Jaziel, filho de Zacarias, e ele vai dizer o seguinte. Jaziel vai dizer em nome de Deus, ele disse assim, ó: dai ouvidos, no verso 15, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, porque desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Depois de eles buscarem, de consagrarem, reunirem todo o povo, de estarem ali diante da presença de Deus, oraram ao Senhor, o Senhor manda a resposta para eles. Deus levanta um profeta para levar uma resposta para eles e diz: não temas, não temas essa multidão que vem contra vocês. Não temas essa multidão que vem contra vocês. Essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. O verso 17 vai dizer que nessa peleja não tereis de pelejar. Aí o Senhor vai dizer: para, estai em pé e vede a salvação. Olha só o que esse profeta diz para eles, irmão, coisas importantes. No primeiro verso do 15 lá, primeiro ele vai falar o quê? Dai ouvidos, não é? No Apocalipse, João, ele diz que nós precisamos ouvir o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando para quem? Para a igreja. A igreja precisa fazer o quê? Ouvir. Ouvir quem? O Espírito. Nós temos que ouvir o Espírito de Deus falar conosco. Nós precisamos ouvir. A palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo... Vou ouvir o quê, irmãos? Nós precisamos ouvir. Primeiro, o profeta Jaziel diz: dai ouvidos. Verso 17, ele vai mandar: para. Primeiro você dá ouvido. Você para. Está agitado. Está difícil. A luta está difícil. Está muito agitado. Se pacifica. Para um pouquinho. Respira. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Aí o texto vai dizer o quê? Está de pé. O Senhor não quer te ver parado na beira do caminho. O Senhor não quer ver você parado sem dar fruto na obra de Deus. Não, irmão. O Senhor quer te ver frutificando, trabalhando, servindo o próximo. O Senhor quer te ver atuante. É, irmãos. Servo de Deus tem que ser atuante. Você não pode estar parado não, irmãos. Jesus, ele não chamou ninguém para estar com ele que estava parado sem fazer nada, não. Estava ocupado fazendo alguma coisa, então bora. Vem comigo. Tem que estar ocupado. Aí ele manda: estai de pé. Depois ele manda: vê a salvação. Está vendo como é que é as coisas de Deus, irmão?
Está vendo como é que Deus faz as coisas diante de nós? Como é que Deus ele tem resposta para as nossas batalhas? Como é que Deus ele quer agir diante das dificuldades que está diante de nós? Mas nós precisamos nos pacificar, parar com essa agitação e correria, parar com essa falta de tempo. Nós precisamos querer se relacionar com Deus. Irmãos, nós temos que estar com Deus o tempo todo. O tempo todo nós precisamos estar com Deus. Quando nós não estamos com Deus, os problemas acontecem. Então o texto diz que o Senhor seria com eles, que nessa peleja eles não tinham que pelejar. Depois que o Senhor fala isso, no verso 18, Josafá, de novo, irmãos, olha só, ele se prostra diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor de novo, irmãos, para buscar ao Senhor, para louvar ao Senhor, reúne os levitas, reúne todo mundo com seus instrumentos e coloca o povo, todo mundo para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, irmãos. Porque ele já estava percebendo, no mundo espiritual já estava ficando mais leve, já estava mais tranquilo, ele já estava sentindo que aquele peso que estava sobre ele estava ficando suave, estava mais leve. Aquele fardo estava saindo das costas deles e ele estava percebendo que a vitória estava mais próxima. E assim também é conosco, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu já estou finalizando. Nessa noite o Senhor está trazendo uma palavra de instrução para nós, irmão. O Senhor ele quer te instruir nesta batalha. O Senhor não quer te ver sem direção no meio da batalha, irmãos. Porque sem direção você vai atingir e pode até morrer. Mas com a direção do teu comandante, o teu comandante vai te dar toda a estratégia de batalha. É aqui, ó. O Senhor está dando para nós a estratégia de batalha, irmãos. Aleluia. O Senhor está nos municiando de estratégia para você vencer no meio desta batalha, irmãos. E o texto vai dizer que o Senhor entrega aquela multidão na mão deles. Olha só que coisa tremenda. Depois de ele decidir a coisa certa, de ele querer a coisa certa, de ele motivar o povo para buscar a coisa certa, o Senhor entrega os seus inimigos na mão dele. E olha só, ele ainda faz mais. Todas as propriedades, tudo aquilo que aquele povo que veio contra eles tinha, serviu para a provisão do povo de Josafá. Deus foi lá, o inimigo se levantou, o inimigo caiu, o inimigo perdeu, e ainda trouxe provisão para vocês. Ainda abasteceu o que é a despensa de vocês. Está vendo como é que Deus faz, irmãos? Aquilo que parecia invencível, aquilo que parecia que não tinha jeito, apenas parecia, porque para Deus nada é impossível. Se coloca de pé nessa noite, irmão.